Salve, rapá! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Greg e esse é o canal Esportista. E no vídeo de hoje vamos falar de um assunto que pro torcedor do time é muito chato, é bem triste, mas pros torcedores adversários é o que faz a festa, que faz girar os memes aí no futebol, que são as transferências de astros que não deram certo no futebol brasileiro. Porque sempre tem aquele grande jogador que os times brasileiros começam a negociar ali, tá tudo tido como certo, o time vai lá e anuncia, e no final das contas o jogador fala, não, eu não vou pro time e já era. Então todo mundo ali do time fica chateado, os torcedores e tudo mais, só que os outros torcedores, as outras equipes começam com aquela zoeira, e já tiveram vários fatos desses aqui no futebol. E eu vou trazer para vocês aí essa lista. Yaya Touré no Brasil. Para essa situação, eu acabei nem separando um time específico, porque o jogador chegou a fechar com dois times do Rio de Janeiro. E é uma das novelas aí mais recentes do futebol brasileiro. O cara ele fechou com um time, acabou não dando certo, ele fechou com outro e acabou que não veio para nenhum dos dois. Tudo começou lá no início de fevereiro, quando o jogador marfinense começou a negociar com o Botafogo, que é uma equipe que já vem fechando com grandes medalhões, já fechou com o Seedorf recentemente, um jogador que já até se aposentou. Para a atual temporada tem o Honda, que vai jogar aí quando acabar toda essa quarentena, né? Quando os jogos voltarem, ele vai jogar pela equipe, só que acabou não dando certo com o volante que já jogou aí por Manchester City, Barcelona, já estava tudo praticamente certo, só que no final ele falou que não ia dar certo por motivos pessoais e tudo mais e começou a negociar com o Vasco, o que tornou isso daí uma das maiores histórias que a gente já viu sobre esse assunto aqui no futebol brasileiro, né? Ele começou também a negociar com o Vasco, na verdade com um dos candidatos à presidência, e foi tido como certo que caso esse candidato fosse eleito, o jogador viria para o Vasco. Só que também não deu certo. Então, o jogador acabou aí magoando corações de dois times, não só dos torcedores, mas também dos dirigentes. Tanto que ele foi chamado de 171 por dirigente do Botafogo. O pessoal não tá querendo ver ele nem pintado de ouro. Todo mundo falou que ele enrolou todo mundo só pra ganhar um pouco de mídia pra tentar voltar para algum time maior ou algo assim, né? Só pra ganhar mídia pra voltarem a falar dele. Então o cara deixou bastante gente triste nessa história que virou meme. Todo mundo tá falando disso recentemente, só que é só a mais recente. Vamos falar de algumas outras também que já movimentaram muito o nosso futebol. Didier Drogba no Corinthians. O segundo aqui da nossa lista é outro marfinense, só que agora um atacante, o Didier Drogba. Quem que não lembra dessa história do atacante negociando com o Corinthians em 2017? Um cara aí que já jogou no Chelsea, já jogou muito bem também pela seleção, começou a negociar com o Corinthians, parecia que estava tudo certo, tanto que a equipe começou a produzir até camiseta com o nome dele, com o número, só que a oferta foi recusada e aí a zoeira começou a tomar conta, né? Porque, pensa, todo mundo fala, não, tá certo, o Drogba vir pra cá, faz camiseta com o nome do cara, com o número, aí chega no final, o cara fala, não, eu não vou. Então, isso daí é lembrado até hoje, muita gente zoa por causa disso, e não por menos, né? Porque para você fazer um anúncio, para você começar a produzir as camisetas, tem que estar realmente tudo certo. E não foi o caso dessa vez, porque o jogador acabou indo jogar lá na MLS, né? Na Liga dos Estados Unidos. Então é só mais um caso que não deu certo de um astro vir para o futebol brasileiro. Balotelli no Flamengo. Mais um atacante aqui para nossa lista e mais um time carioca. Dessa vez se trata do Balotelli, que negociou com o Flamengo, também um caso aí bem recente. Na temporada passada, teve um grande namoro aí entre o Balotelli e o time do Flamengo. Depois o jogador tem encerrado seu contrato lá com o Olympique de Marselha. Só que, mais uma vez, outro astro acabou não vindo para o futebol brasileiro. Dessa vez ele acabou indo jogar lá no time da sua cidade natal, lá no Brescia. Dessa vez a gente até entende, né? Beleza, o cara foi voltar
as suas origens, foi jogar no time lá da sua cidade. Mas dessa vez eu acho que quem acabou saindo perdendo foi o jogador e não o nosso futebol, né? O futebol brasileiro, porque o Flamengo tá voando e o Balotelli perdeu essa oportunidade de estar em um grande time. Só que os torcedores adversários não vão deixar isso passar em branco, né? Ainda mais tratando do Flamengo, que é um dos maiores times do Brasil, com as maiores torcidas. Com certeza os torcedores adversários não iam deixar isso passar em branco. Então também teve muita zoeira, teve muito meme, apesar de não ter nenhuma postagem, nada falando que ele realmente estava certo com o Flamengo. Só que os times adversários, né, os torcedores adversários não iam deixar isso passar em branco, com certeza. Anelka no Atlético Mineiro. Outro caso aí que trouxe também muita zoeira pro futebol brasileiro, que causou muito furdunço aí na internet, foi a vinda do atacante Anelka pro Atlético Mineiro. O cara que já jogou em grandes times como Chelsea, Manchester City, Real Madrid, e era tido como uma negociação praticamente certa com o Atlético Mineiro em 2014, só que ele acabou não vindo. Só que aí não foi o maior dos problemas. O que foi a maior zoeira foi que o dirigente do time, na época, começou a publicar no Twitter, começou a fazer postagens falando que o jogador já estava fechado, que ia vir pro Atlético Mineiro, falou que já estava tudo certo. Só que a gente já sabe que a história não foi bem essa, né? O cara acabou não vindo e fez a felicidade aí dos adversários, fez a festa aí da internet, porque foi só mais um atacante que estava praticamente fechado, teve anúncio do clube, todo mundo falou que estava certo e no final das contas o cara acabou não vindo. Então é mais um na nossa lista, mais um que a zoeira foi enorme e que estava praticamente certo e acabou desistindo no último minuto de vir pro nosso futebol. Christian Vieri no Botafogo de São Paulo. E o último nome aí da nossa lista é o Christian Vieri. E mais uma vez foi uma negociação com o Botafogo. Só que dessa vez o Botafogo de São Paulo. Nessa ocasião, o time paulista começou a negociar em 2009 com esse atacante italiano que também já passou por grandes clubes. Era tido como um bom jogador que poderia vir para o futebol brasileiro. Só que na época ele estava com 36 anos, o contrato estava tudo certo, estava praticamente fechado. Só faltava ele vir aqui fazer os exames médicos e assinar o contrato. E foi aí que deu a maior treta, porque o cara sumiu. O cara não apareceu para fazer os exames, nem para assinar o contrato. Então tornou essa uma das histórias mais engraçadas e mais diferentes desses jogadores europeus que viriam jogar no futebol brasileiro, mas desistiram por último. Porque esse daqui ele realmente desistiu. Não foi que nem o Yaya Touré, que pelo menos foi lá, fez um videozinho agradecendo o interesse e falando que por motivos pessoais ele não poderia vir, ou então outros jogadores que chegaram a ter uma conversa, praticamente desistiram antes, só que ele não, ele falou, não, tá certo, eu vou aí fazer o exame. Na hora que chegou a hora de assinar o contrato, o cara sumiu. Então essa daí foi uma das histórias mais interessantes que teve sobre esse assunto aqui no nosso futebol. Mas é claro que tiveram muitos outros nomes que foram especulados aqui no futebol brasileiro, como o Schweinsteiger e o Quaresma no Santos, o Crespo no Goiás e até mesmo o Figo no São Paulo. Também tiveram muitos outros, só que esses 5 foram os principais que tiveram mais repercussão, onde os jogadores estavam realmente certos e no final desistiram, e por isso foram mais motivo de chacota pelos torcedores adversários. Então eu separei só os 5 que tiveram mais repercussão e que realmente fecharam e no final desistiram. Se você lembra de mais algum caso parecido com esse, deixa aí nos comentários. Ou então manda pra gente lá no Insta. Se você não segue a gente, é Esportista. Eu também deixei um link aí na descrição. E por lá você pode mandar algum caso parecido com esse. Ou então ideias de vídeo que vocês querem ver. Que eu vou estar trazendo sempre novidade toda semana pra vocês. Por isso é legal vocês já se inscreverem aqui no canal. Se você não se inscreveu, é rapidinho. Clica ali no botãozinho vermelho. Ativa o sininho para estar sempre recebendo notificação de vídeos novos. Porque eu vou estar sempre trazendo vídeos como esse, vídeos com história, ou então de dicas do FIFA, ou então outros jogos do videogame. Também não esquece de deixar seu like, que é de graça, não vai gastar em nada seu tempo, corre lá rapidinho e deixa seu like.
E por enquanto é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu pela atenção e é nóis, valeu!